Esses dias, pessoal, alguns eventos trágicos que de quando em quando, infelizmente, aconteceram novamente. Alguns dias atrás, um professor francês chamado Samuel Paty, depois de lecionar algumas aulas, onde ele falava sobre a liberdade de expressão e acabou levando ali algumas charges da revista francesa Charlie Hebdo, alguns dias depois foi assassinado por um grupo de jovens ligados a esses seus alunos que se sentiram ofendidos com as charges que ele apresentou ali. Esse grupo de jovens que cometeu o assassinato eram praticantes do islamismo. Isso nos faz lembrar de alguns anos atrás, onde houve aquele ataque mesmo à redação da revista, algumas pessoas mortas, enfim. Essa história é algo que de vez em quando reverbera na cultura e na sociedade francesa, mas que de certa forma diz respeito ao que acontece em vários outros lugares do mundo, embora talvez não com tanta intensidade. E mais recentemente ainda, mesmo como um efeito colateral disso tudo, a própria revista fez uma nova charge, dessa vez ironizando o presidente da Turquia, o Erdogan, e usando mais uma vez o tema religioso, colocando ali uma referência ao profeta Maomé, de maneira irônica, né? E até meio ofensiva, assim, de fato. Mais uma reação: um homem matou 3 pessoas em uma igreja católica na cidade de Nice, na França. Diante de tudo isso, cabe a reflexão e cabe tentar entender, sob uma perspectiva psicológica também, o que leva o indivíduo ou os indivíduos a terem esses tipos de atitude. O que é que está por trás desses comportamentos? Como a gente pode entendê-los de maneira um pouco mais elaborada e também pensar em alternativas, em soluções para esse tipo de problema? Bom, em ambos os casos, sabe o que a gente consegue perceber com muita clareza? Uma atitude fanática. Viktor Frankl vai dizer que o fanatismo ele é um dos efeitos da neurose coletiva, uma das formas da neurose coletiva dos nossos dias. E o que seria esse fanatismo? Então, o fanatismo seria a incapacidade de uma pessoa de reconhecer o outro como indivíduo. O fanático, ele ignora a personalidade do outro, daquele que pensa diferente. E por fim, ele acaba não aceitando o outro como ele é, porque para ele vale apenas a própria opinião. E nessa situação específica, aonde nós encontramos o fanatismo, é muito fácil nós falarmos assim: o fanático é aquele que foi lá e deu uma facada, que decapitou. Lógico, essa foi uma atitude muito mais grave do que uma charge, do que um desenho ofensivo. Mas eu queria propor aqui uma reflexão um pouco mais profunda, porque embora nada justifique um assassinato, então por pior que seja a charge e a ofensa, não justifica um assassinato. Não podemos pensar dessa forma. Mas cabe também a reflexão sobre a questão da liberdade de expressão. Então, por exemplo, eu tenho liberdade de expressão. Isso significa que eu sou livre para eu falar o que eu quiser sobre qualquer pessoa, ofendê-la, ridicularizar sua família, sua religião, suas ideias? Será que liberdade de expressão significa isso? E na perspectiva de Viktor Frankl, a liberdade, ela sempre vem acompanhada, ela é o outro lado da moeda da responsabilidade. As duas coisas andam juntas. Então, eu sou livre para falar o que eu penso, para fazer o que eu quero, mas eu sou responsável pelas minhas palavras, pelas minhas ações e o impacto que elas vão causar no mundo, na vida das outras pessoas. Olhando sob essa ótica, é triste nós pensarmos que por conta de um grupo de pessoas estarem usando a sua liberdade de expressão, outras que não tinham nada a ver com a história, estavam lá na igreja fazendo o seu culto, acabaram tendo que pagar com a vida. Então é essa reflexão que eu acho que é importante numa situação como essas. Em ambos os lados, cabe um pouco de postura menos fanática. Então eu posso defender a minha liberdade de expressão com unhas e dentes, mas ainda assim ter uma postura de respeito e dizer: olha, com determinados símbolos religiosos, com determinadas situações familiares, eu não vou fazer piada, eu não vou ironizar, eu vou falar respeitosamente. Não que eu não possa criticar,
Ninguém está à prova de crítica, mas criticar com respeito, isso é possível. E o outro lado da história, então, nem se fala, né? Quer dizer, se eu me sentir ofendido com algo, eu não vou reagir com uma agressão pior ainda do que aquela que me ofendeu. Em ambas as situações, nos dois casos, nos dois lados dessa história, a gente percebe que falta capacidade de aceitação do outro e falta diálogo. E nós estamos caminhando para um mundo que parece que é cada vez mais polarizado, as pessoas cada vez mais fanáticas ao redor das suas próprias opiniões ou dos grupos que formam essas opiniões, muitas vezes na questão da política, muitas vezes na questão da religiosidade, outros aspectos da vida também, e o espaço do diálogo ele é cada vez menor. Aonde a gente vai parar com isso? A perspectiva de Viktor Frankl é uma perspectiva diferente, porque ela prevê exatamente esse espaço de liberdade no qual, com respeito ao outro, eu vou procurar compreendê-lo, até mesmo antes de criticá-lo. Eu vou tentar entender o contexto dessa pessoa. E para Frankl não existe um lado que esteja 100% certo e o outro lado que esteja 100% errado. Ele nos diz o seguinte, que entre os seres humanos só existe uma divisão, que são as pessoas boas, bem intencionadas, e as pessoas más, mal intencionadas. Só existem esses dois grupos, e esses dois grupos se espalham por toda a sociedade. Então, na sociedade ocidental, tem pessoas que defendem a liberdade de expressão, mas com respeito ao outro, sem ofensa, sem ridicularização do outro. Assim como no mundo islâmico, também existem pessoas abertas ao diálogo. No mundo ocidental, a gente comete um erro muito grande, que é de classificar o radicalismo islâmico como se fosse o todo. A gente toma uma parte e entende que é o todo. E isso não cabe também no cristianismo. Por exemplo, o cristianismo, nós podemos dizer que ele é uma coisa só? Longe disso. Tem todo tipo de cristão e também tem todo tipo de islâmico, assim como tem todo tipo de gente dentro de uma postura política X, de uma postura política Y, de uma visão antropológica, filosófica, enfim. O grande desafio é diálogo e aceitação. Essas duas coisas são um verdadeiro antídoto, principalmente para o fanatismo e a violência que decorre dele. Eu quero saber também o que você acha desse assunto. Então, deixa aqui nos comentários a sua opinião. O que você achou e acha dessa situação toda que não foi pontual, ela tem se estendido nos últimos anos. Quero saber o que você pensa. E se você gostou desse conteúdo, dessa perspectiva de uma compreensão psicológica e da logoterapia sobre esta situação atual, faça sua inscrição nesse canal porque tem muito mais desses assuntos e a gente vai se vendo por aí.